Boa noite. Hoje é excelência. Hoje a gente vai ver excelência, matrizes, que é um conteúdo muito estudado para quem vai para a área da computação, é muito utilizado para conseguir transmitir informações. Não sei se vocês têm interesse de ir para a área das exatas, mas as engenharias, física, todas essas todos esses cursos eles tendem a usar muito matrizes, né, de uma forma um pouquinho bem mais ampla, né? A gente vê a base, só que essa é a teoria, é a base para a gente conseguir entender coisas bem mais complicadas e mais elaboradas sobre matrizes, tá? Bom, o que eu vi? Vou começar só dizendo o que a gente vai ver hoje, e aí eu continuo explicando detalhadamente o que a gente vai ver hoje de noite, tá? Olha, bom, a gente já viu análise combinatória, a gente viu probabilidade e, como eu tinha dito, a gente vai ver matrizes agora, tá bem? Semana que vem a gente tem a revisão 1, que é uma revisão que eu estou pensando ainda como eu vou fazer, mas a minha ideia da revisão 1, ou eu faço uma revisão dos conteúdos que a gente viu, e olha, bem provável que eu foque em análise combinatória e probabilidade, que são os conteúdos que mais caem nas provas, tanto do PAV, como vocês querem fazer, quanto do Enem. Tá? Mas eu acho que ainda vou conversar com vocês no final da aula para ver o que vocês preferem, se eu faço uma revisão ou se eu deu conteúdo de números complexos, que é rapidinho, não tem muito, no ensino médio não é muita coisa. Se vocês preferirem, vocês me avisem, tá? Agora no final a gente conversa melhor sobre isso. Então eu vou deixar isso em aberto desde o início da aula, para que quando a gente chegar no final, vocês anotem aí o que vocês preferem, que seja números complexos ou mais uma revisão. E se vocês quiserem dar uma dica do que vocês querem revisar, para mim não tem problema nenhum, tá bem? Bom, então hoje é matrizes, e eu sou apaixonado por matrizes, tanto na graduação quanto no ensino médio, gostava muito de estudar matrizes, por causa que eu gosto muito de eletrônica, então a eletrônica tem que ter uma base bem forte de matrizes, que é a ideia principal de tu transmitir informações, de tu conseguir entender como é que tu faz a transmissão de informações, tá? Bom, esse é o conteúdo que a gente deveria ver na aula de hoje, tá? Que é a ideia desse conteúdo aqui, se vocês quiserem tirar um print da tela, o que é? Isso aqui seria todo o conteúdo de matrizes do ensino médio, tá? Mas o que acontece? Como a gente é focado mais para o Enem, né? Como a base que eu tenho que desenvolver o conteúdo para vocês é para o Enem, então eu tive que restringir bastante essa quantidade de tópicos aqui. Por quê? Eu fui pesquisar as questões do Enem que caíam matrizes. E eu vi que basicamente as questões que caem no Enem sobre matrizes são questões de soma e subtração ou identificação de elemento dentro de uma matriz, tá? E o que é isso, Gustavo? O que é essa soma e subtração? Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou partir do zero, tá? Se vocês nunca se vocês nunca viram matrizes, hoje vocês vão conseguir ter uma base bem boa para fazer vários exercícios. E a minha ideia é fazer vários exercícios hoje com vocês, tá bem? Então, como lá os exercícios do Enem, vocês vão ver, eu separei alguns exercícios para fazer na aula de hoje, são basicamente soma e subtração de linhas e colunas. Então, o que eu pensei? O que vocês precisam saber para conseguir resolver os exercícios do Enem sobre matrizes? Vocês têm que saber o que é uma matriz. Deixa eu ver aqui se eu marquei. Vamos ver. Ó, como é uma matriz, então é a primeira coisa que a gente vai ver hoje. Depois eu vou botar o que é uma coluna e o que é uma linha, vou mostrar para vocês, com detalhe rapidinho. Vou mostrar alguns tipos de matrizes, as mais comuns, que é a matriz linha, a matriz coluna, a matriz quadrada, tá? Depois eu vou mostrar, bom, vou falar rapidinho, a matriz nula, pessoal, é aquela que todos os elementos da matriz são iguais a zero, tá? A matriz diagonal tem uma característica
diferente. Então, para quem já viu matriz, a matriz diagonal é aquela em que o I é igual a todos os elementos são zero, menos aqueles que o I é igual a J. Tá? Para quem já viu matriz, essa é a matriz diagonal. A matriz identidade também, para quem já viu, é aquela que na diagonal principal é composta de 1. Lá nos outros, os outros elementos são iguais a zero. A matriz transposta é aquela que faz a operação entre as linhas, tá? Vocês têm que lembrar da operação da linha da transposta. A matriz simétrica, a matriz antissimétrica, matriz oposta, né? Para não confundirem sempre com a matriz simétrica ou antissimétrica, são operações diferentes, né? Tanto a matriz simétrica quanto a matriz oposta. A matriz oposta, você se lembre que é a alteração de todos os sinais dos elementos. Então, se tu tem uma matriz 2x2, uma matriz identidade, por exemplo, tu vai alterar só os elementos vai alterar o sinal dos elementos da diagonal principal. Tá? A matriz inversa, que já é um pouquinho mais detalhada, vocês têm que fazer um cálculo diferenciado, né? Por isso que eu vou passar, já que não vi nada que falasse sobre matriz inversa nas provas que eu vi no Enem. Do PAV. Olha, do PAV eu acredito, eu não sei falar para vocês, eu posso ver com mais cuidado. E do IF, se vocês vão prestar alguma coisa do IF, não sei, vocês não tinham me falado do PAV, né? As duas tinham me falado do PAV, tanto a Tânia quanto a Luísa. Mas eu acredito que no PAV não caia matriz inversa também, por causa que é demorado, né? Não me lembro, não me lembro. Posso olhar com mais cuidado, tá? Bom, adição e subtração, certo. Se cair alguma questão, vocês vão ter que fazer, vocês têm que ter a base de adição e subtração, multiplicação. Além da multiplicação, vocês têm que lembrar que para conseguirem efetuar uma multiplicação, a matriz tem que ser quadrada, ou elas têm que ter a coluna e as linhas têm que ter uma relação. Então é um resumão bem rápido, pessoal, porque a minha ideia aqui é se concentrar nos exercícios do Enem, tá? Então depois ali a gente tem a multiplicação de uma constante vezes uma matriz. E é isso. E a gente vai ver soma de linhas e soma de colunas, tá? Bom, vamos começar. O que é uma matriz? Essa anotação que eu usei, o ANN, é o quê? Essa é uma anotação genérica para te conseguir falar sobre matrizes. Então, quando a gente estiver lendo num livro lá sobre matrizes, a gente vai ver que essa é uma anotação genérica. Tá? E o que é o N aqui? O N é um número natural. E os dois N são números naturais. E o que isso significa? Desse jeito que está denotado aqui, é uma matriz quadrada. Então, ela é uma matriz elementar. Além de ser uma matriz genérica, é uma matriz elementar, porque ela é quadrada. O que significa, né, ser uma matriz quadrada? Significa que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Tá? Como eu tinha dito ali, é uma notação genérica. Vocês percebam, pessoal, que as linhas e as colunas aqui iniciam em zero. Tá? Então, ela parte do elemento 0, 0, na posição 0 e na posição de linha 0 e coluna 0, ou seja, o I igual a 0 e o J também vai ser igual a 0, tá bem? E o que isso vai significar para nós, tá? A gente tem que, dentro dessa matriz, a gente tem os elementos das matrizes, tá? Que são todos os elementos que a gente vai trabalhar da matriz. São os tradicionais, A00, AN0, A0N, ANN. Ali eu coloquei ele, pessoal, mas vocês podem colocar qualquer valor, desde que esses valores sejam dos números naturais, do conjunto dos números naturais. Lembre-se que os números naturais são aqueles que não são negativos. Você se lembra quais são os números naturais? São aqueles os mais essenciais. Bom, os números naturais vocês podem se lembrar da nossa data aqui, ó, por exemplo, 23/11/2020. Todos os números que compõem uma data são números naturais. Então é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ou seja, não existe números negativos nem fracionários, tá? Nem dízimos. Tá bem? São os números tradicionais para conseguir fazer o dimensionamento da matriz. Então, vocês têm que as matrizes 2x2, 3x3 e assim por diante. Essas são matrizes quadradas, tá? O que a gente costuma fazer, tá? O que a gente costuma fazer? A gente tem que os elementos, a gente sempre vai ter eles, caso a gente trabalhe com alguma incógnita, que esses elementos eles vão ser dados em letras minúsculas, tá? Isso é uma formalização da notação em matrizes. Então, todos esses elementos aqui, quando tiver, por exemplo, o elemento que pertence à matriz B, então aqui vai ser B00, C00, por exemplo, se for com a matriz C. E as notações principais de matrizes é com letra maiúscula. Então, tu tem o ANN. O A é a matriz que a gente está querendo descrever. Tá? E o NN é as suas dimensões. Tá? Eu costumo colocar um xizinho aqui para não ficar aparecendo que é uma posição. Mas não ia estar errado colocar tipo A33. Não ia estar errado. Por quê? Por causa que o A, sendo maiúsculo, ele já mostra que é uma matriz, tá? Diferente se eu botasse Azinho 33. Aí o que seria? Seria o elemento na posição de linha 3 e coluna 3, ou seja, A33. Eu quero que pegue esse elemento para fazer algum tipo de cálculo, tá? Se tiver complicado, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? A explicação eu tenho que dar de forma mais genérica para vocês conseguirem ir degustando essa parte das matrizes, tá? Depois, no final da aula de hoje, eu vou dar umas dicas de filme para ficar mais relax esse estudo de matrizes, tá? Vamos lá, então. O que é uma coluna e uma linha de uma matriz? Bom, coluna e linha. Vocês podem pensar que a coluna, deixa eu ver um jeito bem lúdico assim, de explicar. A coluna, vocês pensem na coluna de vocês. Vocês estão andando na coluna vertebral de vocês. Se vocês estiverem andando, tá? Vocês vão estar de pé. Certo? Vão voltar de pé. Tá? Se vocês estiverem de pé ou sentado, erguido assim, a coluna de vocês está na vertical, tá certo? Então, as colunas, tá? As colunas vão estar na vertical. Então, 1 e 4 é uma coluna. 2 e 3 é outra coluna. E linha? O que é a linha? A linha a gente tem que ser mais lúdico ainda. Pode ser a linha do Equador. A linha do Equador, né, a gente tende a ver ela sempre na horizontal. Então, linha. Opa, peraí que eu tô fugindo da câmera. E coluna, tá? Linha e coluna. Tá bem? Tentei ser lúdico. Tentei dar uma ideia, sim, mas só para facilitar vocês. Então, sempre quando vocês estiverem vendo assim, é a coluna. Se vocês estiverem vendo deitado, é a linha. Ó, como eu havia falado antes, coloquei uma setinha aqui para mostrar. Isso aqui seria a coluna. Qual é? O que significa a coluna, pessoal? A coluna, ela tem números ali, né? Então, tipo, a coluna 1, ela é... ela é... Fugi a palavra. Mas ela é demonstrada? Não, ela é visualizada. Ah, me fugiu a palavra, agora já volto a palavra. Ela é enumerada, tá? E ela é identificada pelo número 1. Então, a letra J, ela é o valor da coluna. Então, o J é a parte genérica. Então, lembra quando eu tinha falado N, N, né? Então, a gente vai ter o I e o J também, que são os elementos básicos da coluna. E também temos a linha, tá? A linha, como eu havia falado para vocês, é a parte horizontal da nossa matriz, tá bem? E aqui a gente tem as partes principais das matrizes, que são os índices, tá? Cada índice se refere a uma linha e uma coluna. Então, o índice 2, 2 significa o elemento 2, 2, tá? O índice 1, 1 significa o elemento 1, 1.
Tá? E o que isso significa ainda mais, elaborando um pouquinho melhor o conteúdo? Sempre à esquerda, mais próximo do A maiúsculo, é a quantidade de linhas que eu vou ter numa matriz, tá? E mais à direita, eu sempre vou ter a quantidade de colunas da minha matriz, tá? Então, à esquerda, deixa eu ver, à esquerda, pera, acho que eu vou fazer aqui. À esquerda aqui, eu sempre mais à esquerda. Opa. Sempre mais à esquerda eu vou ter as linhas e mais à direita as colunas, tá? Então aqui eu tenho as linhas. Opa. Aqui eu tenho as linhas. Aqui eu tenho as linhas. E aqui eu tenho as colunas, tá? Genericamente, genérica de maneira geral, tá? A gente tem o costume de, quando a gente está trabalhando na parte de mais a parte mais teórica de quando a gente estiver no conteúdo até chegar nos exercícios, né? A gente costuma falar de uma maneira genérica. O que é falar de uma maneira genérica? É uma maneira geral de tu descrever aquele determinado conteúdo, tá? O que isso significa? Significa que o A e J é uma matriz genérica, mas a única coisa que a gente sabe de I e de J é que eles pertencem ao conjunto dos números naturais, tá? Quando eu coloco A, N, N, isso significa que o meu I é igual a N e o meu J é igual a N, tá? E o que significa quando eu tenho o I igual ao J? Significa que eu tenho uma matriz quadrada, que é a grande quantidade de matrizes que a gente vai trabalhar. Principalmente quando a gente fazer a multiplicação ou soma de matrizes, tá? Então, olha só. Eu quero que vocês, agora vocês estão com o papelzinho aí, vocês estão anotando, tá? Coluna e linha de uma matriz, tá bem? Eu tenho aquela nossa matriz, 2 por 2, tá? E eu quero que vocês me deem o I e o J do elemento 2. Vocês conseguem me dar o I e o J do elemento 2? Dá um tempinho para vocês fazerem aí, rapidinho. Se vocês puderem, tá? Senão eu já vou fazer. Qual é o I e o J do elemento 2, tá? Existem aí, pessoal, duas respostas para essa pergunta. Duas respostas certas, tá? Por quê? Tem pessoas, né, tem linhas matemáticas, linhas de estudo de matemática, que consideram o zero como natural, tá bem? E aí, se vocês botassem aí que o I é igual a 1 e o J é igual a 1, estaria certo, tá? Estaria certo. Porém, se vocês colocassem que o I é igual a 0 e o J igual a 0, desculpa, que o J que o I é igual a 0, tá? E o J é igual a 1, também está certo. E se vocês colocassem que o I é igual a 0 e o J, vou repetir, tá? Se vocês colocarem que o I é igual a 0 e o J igual a 1, ia estar certo. Por quê? Porque vocês consideraram que a primeira coluna e a primeira linha tem índice igual a 0. Tá? Se não tiver fazendo sentido para vocês, vocês me avisem. Tá? Ou vocês podem considerar que a primeira linha e a primeira coluna tem índice igual a 1. Tá? Isso é um tipo de exercício que pode ser cobrado tanto nas provas do IFE
quanto nas provas do PAV. Por causa que eles podem colocar para vocês, assim, ó, dados os elementos de índice I e J, com I e J pertencente aos naturais, e inclui dentro desse conjunto dos naturais o número 0. E aí vocês vão ter que tomar cuidado, tá? Quando vocês incluírem o 0 no conjunto dos naturais, toda a linha, toda a primeira linha e primeira coluna das matrizes vão começar com índice 0. E vai mudar bastante coisa, tá? Vai mudar bastante coisa. Porque numa matriz 2 por 2, o último elemento tem índice 1, 1, tá? E o 2 por 2 é a quantidade de elementos. Se não tiver fazendo sentido para vocês, eu vou continuar aqui, tá? Se não tiver fazendo sentido para vocês. Mas eu só quero que vocês cuidem o quê? Quando no exercício vai estar contido lá que o N, ou o I e o J, que são índices das suas matrizes, eles pertencem a um determinado conjunto. Isso pessoal, que eu estou falando para vocês, é um conteúdo que pode vir nessas provas mais técnicas, tá? Por causa que é importante o aluno entender aonde que ele está trabalhando aquela matemática. Então, ele tem que ir no raciocínio. Dentro desse raciocínio, ele vai chegar dentro do conjunto que ele está trabalhando. E ele tem que saber identificar esse conjunto e operar em cima desse conjunto. Então, é isso que vocês têm que fazer. Ah, pertence aos naturais? Perfeito. Os naturais não inclui o 0. Perfeito. Ah, pertence aos naturais com o número 0. E o 0 pertence aos naturais. Ah, então o meu índice, a minha coluna primária, vai ser índice 0. Tá? Bom, o que vocês anotaram aí no A e J igual a 2? Só para mim saber. Vocês não anotaram alguma coisa ou não conseguem perceber? Anotaram, Tânia e Luiz? O I e o J para vocês, qual é o valor do I e do J? O elemento 2 ali. Não sem pressão, tá? Sem pressão. Não tinham visto matrizes aí ou não já tinham visto matrizes? Estou te esperando, tá? Esperando eu responder. Eu não tinha? Não, tranquilo. Mas olha, tu vai ver assim, ó, às vezes a explicação ela é um pouquinho mais técnica, mas aí nos exercícios vai ficar melhor, tá? Vou indo aqui. Ó, como eu havia dito para vocês, os naturais pertencem, né? Os índices pertencem ao conjunto dos naturais e o 0. Então, no I igual a 0, I igual a 0 é esse aqui, ó. Essa linha, I igual a 0 significa a primeira linha. Vou ver se eu consigo fazer um traço melhor aqui. Essa primeira linha aqui, tá? E no J igual, o que significa isso? I igual a 0, J igual a 1. É esse valor aqui, é o valor do número 2. Tá bem? Elas se cruzam, sabe? Quando elas se cruzam, é o valor do elemento. Aqui eu coloquei os índices, ó. Olha a diferença desse slide para esse outro. Ó. Coloquei A00, A01, A10, A11. Tá? Aqui eu coloquei os elementos para vocês. E os índices, tá? Para não ter erro. Caso vocês queiram pensar depois em algum exercício, qual é? Eu posso colocar aqui, ó, de vez o 2, AIJ de 2, qual é o AIJ de 4? O AIJ de 4 é 1 e 0. O I igual a 1 e o J igual a 0. I, J, pessoal, não se esqueça, tá? A gente vai chegar nos exercícios, vai ficar bem interessante. Aqui eu só botei de maneira genérica aqui para vocês verem os índices e as colunas, tá? Então A00, A01, antes eu tinha colocado as notações com igual. Essa, pessoal, é a tradicional matriz linha. E o que é interessante numa matriz linha, pessoal? Que ela possui N colunas. Numa matriz linha,
Eu tenho N colunas. Por que se chama matriz linha, então, professor, se ela tem N colunas? Por causa que ela tem apenas uma linha. Tá? Então, eu vou ter N colunas. Cada elemento da minha matriz linha é uma coluna. Tá? O que vocês podem achar complicado aqui? Talvez a minha anotação. Tá? Estou me adequando ainda, mas se vocês acharem complicada a anotação, o que significa? Sempre quando a gente estiver trabalhando com índices, tá? Tipo o N, que é o índice genérico, quando a gente chegar na última coluna, o nome dessa coluna vai ser enésima coluna. Nesse caso aqui, é a enésima coluna menos 1. Por que é esse menos 1, professor? Porque não faz sentido se vai de 1 a n. Pessoal, por que não faz, desse menos 1? Esse menos 1 é por causa que a gente começa em 0. Se eu deixasse o n correr até a minha última coluna, eu teria uma coluna a mais. Tá bem? Então, eu sempre vou ter que trabalhar com menos 1, menos 1 no índice. Porque aí eu vou ter a quantidade de elementos descrita por n. Pensa assim, ó. Me vê 5 números. Parei, cadê a câmera? Aqui, ó. Me vê 5 números, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, mas eu contei até o último e deu 4. Por quê? São 5 números. Só que eu comecei em 0. Esse é o mesmo raciocínio que eu tenho quando a gente estiver trabalhando com os naturais, com o zero pertencente aos naturais. Tá? Ó, esse é um exemplo de matriz linha. Então, eu vou ter o número 1, 8, 78. 3 colunas, uma linha. Então, é uma matriz 1 por 3. Tá? Sempre o mais próximo da matriz, mais próximo do A ali, vai ser sempre linha. Perfeito. E a direita vai ser coluna. Tá? E agora, pessoal, qual é o elemento A02? Vocês conseguem pensar aí qual é o elemento A02? Se vocês perceberem, aqui eu já estou dando uma dica qual é o elemento A02. Ó. A02, A00, A01, A02. É o elemento 78. Tá? Essa é a nossa famosa matriz coluna. Então, você que está sentado, está de pé, olhando o professor, a aula também. Você que está de pé, a sua coluna tende a estar, né, na posição vertical. Então, nessa matriz coluna, a gente vai ter o diferencial da matriz coluna é o quê? Ela tem N linhas e apenas uma coluna. O inverso da matriz linha. Matriz coluna, porque tem uma coluna. Matriz linha, porque tem apenas uma linha. E ambas podem ter a quantidade que elas quiserem de colunas ou linhas, tá? Porém, na matriz coluna, ela pode ter quantidade de linha que ela quiser. E na matriz linha, ela pode ter a quantidade de coluna que ela quiser. Então, aqui é um exemplo de matriz coluna. Eu coloquei os números 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 9, 8. E eu devo perguntar qual é o elemento 3, 0. Qual é o elemento 3, 0? Qual é o elemento da coluna 0 e da linha 3? Qual é o elemento da linha 3 ou coluna 0? Vejam só, eu falei da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz, desde que fale certo, né, pessoal? Sempre o número à esquerda vai ser a linha, e sempre que tiver na direita vai ser a coluna. É a 30, professor? Não, não é a 30, não. Ela pode parecer com o número 30 ali,
mas o número 30 é dividido. Então, o 3 e o 0. O 3 é um número e o 0 é outro. O 3 representa a quantidade de linhas e 0 representa a quantidade de colunas. Tá bem? Qual é o elemento 0, 3, 0, pessoal? Então, basta, né, pessoal? Aqui, como a gente tem que a coluna ela é identificada pelo índice 0, a gente tem 0, 1, 2, 3. O famoso 76. Tá bem? Tomando bastante água, senão eu me empolgo. Tá? Espero que esteja indo, tá, pessoal? Tá bom aí? O que vocês acham? Tá meio complicado? Tá meio complicado? E aí eu chego nos exercícios mais rápido. Segunda-feira, né? Segunda-feira, matrizes. Mas, pessoal, é maravilhoso, assim. Matrizes, para quem gosta das exatas, é uma coisa que é muito boa de trabalhar, porque tem uma aplicação bem dinâmica. Não sei se vocês já participaram de PIBID no colégio de vocês, se o PIBID já foi, mas o PIBID da matemática, por exemplo, aqui da UFPEL, eles têm um projeto também que trabalha com criptografia de dados, pessoal. Que é muito show, muito legal trabalhar com criptografia de dados e usa as matrizes, né? O fundamento da criptografia é trabalhar com matrizes e na parte de transmissão e segurança de informação, tá? Então é muito fundamental saber esse conteúdo. Se vocês forem trabalhar, mas outra coisa, pessoal, se vocês forem para a parte de artes, as matrizes, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o RGB, que é a escala de cores. A escala de cores é uma matriz gigantesca lá de 256 por 256, se eu não me engano. Mas é a quantidade de cores, 256 linhas por 256 colunas, né? Vai lá vermelho, verde e azul. Então ela distribui nessa parte. São aplicações bem interessantes. Aí se vocês quiserem, por exemplo, trabalhar com, por exemplo, vocês estão lá no Facebook, vocês querem mudar as cores de alguma palavra que vocês estão querendo escrever. Eu quero escrever uma palavra em verde. Aí vocês vão buscar tabela RGB. Aí lá na tabela RGB vai mostrar todas as cores. E dentro dessa tabela RGB tem o índice da cor verde. Aí vocês podem ainda diminuir ou aumentar o valor da coluna ou do índice. E vocês vão ter um verde mais claro ou um verde mais forte. Coloca esse verde lá no Facebook. Antes e depois da palavra, ela vai deixar a palavra da cor que vocês querem, no caso verde. Então é muito interessante isso aí, conseguir se localizar no conteúdo de matrizes. Então, o AIJ98, qual será o AIJ98? Qual é o I e o J? Bom, o 98 é o último, né, pessoal? Então a gente lembra que é N menos 1 aqui. Se é N menos 1 é o 4 e 1, né, pessoal? É o 4 e o 0, né? Bom, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando o I é igual a J. Ou seja, 3 por 3. Tá? Essa passar, então, a quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas, tá? Então, o A33 é uma matriz quadrada? Sim. Por quê? Porque tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, tipo, como é que cai essa questão, professor? Tu tá falando. Pessoal, como é que cai? Cai assim, ó. Lá no if, lá pode cair A33, A44, A43. Marque as alternativas VOF, tá? A33 é uma matriz quadrada. Falso. A34 é uma matriz. A33 é uma matriz quadrada. Verdadeiro. A34 é uma matriz quadrada. Falso. Entende? É assim que pode cair esse tipo de questões mais teóricas, tá? Ó, A99 é uma matriz quadrada? Sim. Por quê? Porque tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Perfeito. A10, 100 é uma matriz quadrada? A10 é múltiplo de 100? Não. Inventa coisa. Não inventa. O 10 é igual a 100? Não é igual a 100. Tá? Não é igual a 100. 10 não é igual a 100.
Tá? Então, não é uma matriz quadrada. E A2, 1? Ah, o 2 é maior que 1. Tá, não importa. O 2 tem que ser igual a 1. 2 é igual a 1? Não, não é. Então, não tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Logo, não é uma matriz quadrada. Tá? Então, adição e subtração de matrizes. Mais uma coberturinha para a gente passar nessas provas que estão por vir, esses vestibulares. Para a adição e subtração ocorrer, é necessário que a matriz seja quadrada. O que isso quer dizer, professor? O que a matriz está? Quadrada a gente já sabe. Linha e coluna igual. Mas por que tem que ser igual, professor? Não dá para ser diferente? Se for diferente, tu não consegue montar uma matriz para somar. Olha só. Temos aqui duas matrizes, ó, A e B. Quantos elementos tem na matriz A? N vezes N. 4, né? Na matriz B, 4 também. Tá? Quantas colunas tem na matriz A e quantas colunas tem na matriz B? Duas, né? E linhas, duas também, tanto na A quanto na B. Se eu tivesse mais linhas aqui, ó, se eu tivesse o B, e tivesse 4, 5. Ó, se eu tivesse mais uma coluna, tá? Mais uma coluna. Eu ia somar aqui e ia dar errado, né? Porque tu não ia conseguir somar completamente elas. Então, a possibilidade de somar elas com matrizes de diferentes tamanhos vai possibilitar uma soma que não tem muito sentido, né? Pode fazer algum sentido em alguma determinada área, mas para nós aqui, se tu for somar duas matrizes de diferentes tamanhos, vai dar só uma alteração em alguns elementos, tá? O que se faz se tu quer alterar alguns elementos? É preencher os outros que tu não quer com zero. Aí tu só faz uma soma. Essa matriz bonitona que a gente tem aqui, ó, essa matriz linda que a gente tem aqui, essa matriz aqui, ó, A2 por 2, onde a diagonal principal, essa diagonal principal aqui, ó, é igual a 1, isso aqui é uma diagonal principal, onde o I é igual ao J, então aqui a gente tem 0, 0 e o 1, é igual a 1, é a nossa famosa matriz identidade. Tá? Numa multiplicação de matrizes, toda matriz que é multiplicada pela matriz identidade dá a própria matriz. Tá bem? Ela é o elemento neutro dentro da multiplicação de matrizes. Tá? Então, como é que eu vou somar A com B? Como é que vocês fariam aqui para somar A com B, pessoal? Ah, vou pegar o A e A00 e o B00 e vou somar. Então, 1 mais 2 dá 3, 0 mais 5 dá 5, 1 mais 4 dá 5 e 0 mais 3 dá 3. Se tu pensou nisso, nem precisava estar estudando mais. Essa parte aqui você já matou. Já pode estar indo lá para aquela parte mais complicada lá de geometria espacial, geometria plana, que vocês têm um pouquinho mais. Ah, não me lembro muito bem de geometria plana, professor. Ah, então isso aqui tu já sabe. Então, bora, vai. Faz exercício, pessoal. Exercício é como é que vocês vão ter o termômetro de vocês, se vocês estão bem ou não com aquela parte da matéria ali, tá? Ah, se eu acho, se tu tá achando entediante essa parte do conteúdo, bota lá, bota no Google, exercício de matrizes Enem. Vai aparecer alguns, tenta fazer, fez, passa para outro. E assim vai indo. Ah, agora eu me lembrei de uma pergunta para fazer para vocês, pessoal. Como é que foi? Vocês fizeram o simulado de matemática aqui, desafio? Fizeram? Não sei. Sim? O que tu achou, Tânia? Ruim, difícil, fácil, barbada? Bom? Bom, é bom, é bom, é bom, né? Não botei a opção positiva. Eu acabei elaborando junto com meus colegas o simulado. Então, olha, eu tinha achado que tinha ido bem. Oi.
E aí, como é que foi a situação? É sempre bom saber. Mas aí chegou o gabarito e acertei poucas. Mas o simulado é exatamente para isso, né? O simulado é para a gente conseguir ter o termômetro do que a gente precisa. Ah, então tá faltando isso aqui, essa parte. Se tu quiser também, Tânia, tu pega assim, confere as questões que tu errou, e aí tu vai ter, errei as questões, por exemplo, eu tô falando da área da matemática, mas todas as outras também servem, tá? Errei mais as questões de geometria plana e geometria espacial. Aí tu manda para o nosso e-mail lá que a gente faz uma revisão, tá bem? Fica à vontade. Boa noite, Elias. Que bom que tu entrasse, cara. Vamos seguir aqui nossos exercícios. Fica à vontade vocês, tá? Tem meu e-mail no final, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre qualquer outra parte da matéria. Vamos fazer a soma, então, da matriz A mais a matriz B. De cabeça lá, tu já fez essa matriz? Já fizesse? Agora é só somar, ó. 1 mais 2 dá 3, e assim tu vai somar elemento a elemento. Então, tu vai ter, ó, 1 mais 2 dá 1 mais 2. Aqui, ó, o que que se faz aqui? Tu tem o elemento A, 0, 0 e B, 0, 0. Tu soma esses dois elementos. Tu vai originar a matriz C. Essa matriz C é a soma da matriz A mais a matriz B. Tá? Elemento é elemento, sempre se lembrem disso. Na multiplicação vai ser bem parecido. Tá? Vamos indo devagarinho e conquistando cada vez mais esse conteúdo. Bom, aqui a gente acabou fazendo a soma, né, pessoal? Eu só quero mostrar que as notações diferentes. Então, A mais B tem a matriz A mais a matriz B é igual à matriz C. E o que é a C? É a soma, né, dessas duas matrizes, da matriz identidade e da matriz B. Como é que se faz a subtração, então? Basicamente, é o mesmo processo. Só que tem um detalhe, né? Na parte da soma da matriz, quando está somando duas matrizes, ela é comutativa. O que significa ser comutativa, professor? Tanto faz tu somar A mais B ou B mais A. Tá? Sempre vai dar o mesmo resultado. Porém, na subtração, tu não vai poder fazer isso. A menos B é diferente de menos B mais A. Tá? E isso a gente vai ver agora. Bom, quanto é que é A menos B? Então, tu vai pegar o elemento e subtrair o mesma posição da outra matriz. Então, tu tem o 1 e o 2 estão na mesma posição. O 1 e o 2 estão na mesma posição. O 0 e o 3 estão na mesma posição em matrizes diferentes. O 0 e o 5 estão em mesmas posições em matrizes diferentes. E o 1 e o 4 também estão na mesma posição, só que em matrizes diferentes, tá? Então, isso vai ser igual a 1 menos 2, ó, simplesmente fui fazendo o que eu estava falando. 0 menos 2, 0 menos 5 e 1 menos 4, tá? Isso vai dar igual à matriz D. Então, a gente vai ter menos 1, menos 5, menos 3 e menos 2. Isso vai dar igual à matriz D. Então, A menos B é igual à matriz D, que é menos 1, menos 2, menos 5, menos 3. Tá. O professor tinha falado lá que B menos A é diferente de A menos B. Vamos ver se é mesmo. Eu estou inventando. Não gosto de inventar coisa, gosto de provar. Tá certo aqui essa parte desse conteúdo, tá? Então vamos provar isso aí. Então, B menos A é o quê? 2, 3, 5 e 4. Né? Menos o A. 1, 0, 0, 1. E olha só. 1, 2, 5 e 3. Esse é o nosso resultado da matriz F. E agora a gente queria saber se A menos B é igual a B menos A. Então a gente teria que saber, né? Se o nosso F é igual ao nosso D. E a gente chega à nossa incrível conclusão da aula de hoje, que B menos A é diferente de A menos B. Isso é muito interessante, né? Porque a comutatividade em matrizes não se aplica. Tá? Então a gente tem o nosso F, que é 1, 2, 5 e 3, e o nosso D, que é menos 1, menos 2, menos 5 e menos 3. Então a gente tem que o F é diferente do D,
Ou seja, A menos D, A menos... Desculpa, B menos A é diferente de A menos B. E aqui a gente tem essa parte que passa rápido, pessoal, que é a multiplicação por um escalar. O que é um escalar? É um número real. O número real é qualquer valor que tu conhece. Então, menos 1, menos 2, menos 3, raiz de 2, π, 4, 4 sobre 3, tudo isso aí são números reais. Tá? Então, qualquer valor escalar que eu multiplico uma matriz, a matriz não interessa a forma que ela seja. Eu vou pegar esse valor escalar e vou multiplicar cada um dos elementos dessa matriz. Por exemplo, aqui, eu peguei o escalar igual a 4 e vou multiplicar, então, todos os elementos dessa matriz por 4. E aí eu vou ter, ó, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 8, 4 vezes 6, 4 vezes 5, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Ah, professor, se eu quisesse trabalhar com o número π, aí tu ia botar o π. Todos aqui, devia ser 4, aqui seria π. Π vezes 2, π vezes 2, π vezes 2, π vezes 4, π vezes 8, π vezes 6, tá? E aí tu faz a multiplicação normal que a gente viu em aritmética, tá? E aí, se eu for multiplicar uma matriz coluna aqui, o que eu faço, professor? Faz a mesma coisa. Eu falei, não importa o jeito que a tua matriz seja. Desde que seja uma matriz, pode multiplicar desse jeito. Então, 6 vezes 0, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 0, 12, 18. Tá? O que acontece? Eles podem pedir nos exercícios algumas características para esses elementos ou para algumas multiplicações, tá? Então, fiquem atentos a isso. Quando vocês estiverem trabalhando com os exercícios, eles podem mudar algumas operações, tanto a soma quanto a multiplicação das matrizes, tá bem? Então, a soma de linhas e colunas, como é que eu faço? A soma das colunas, somar colunas. Simplesmente tu vai somar todos os elementos da coluna. Então, 7 mais 7 mais 7 dá 21. 8 mais 8 mais 8 dá 24. 9 mais 9 mais 9 dá 27. E assim tu soma todos os elementos das colunas. Agora, se tu for somar linhas, lembre-se, a linha do equador, era horizontal. Então, tu soma todos os elementos daquela horizontal. E aí, deu coincidência aqui, deu todos 24, tá? Mas pode ser qualquer valor. Desde que tu tenha a soma total dos elementos. Tá? Vamos ao primeiro exercício, então. Uma aplicação para a gente fazer. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Aí ele dá a tua matriz ali, bem bonita a matriz. Ah, professor, essa daí é uma matriz 5 por 5? Isso mesmo, já está destruindo a matéria. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam, olha só então, olha só a diferença. Aqui, ele inclui que os naturais começam em 1, então vai de 1 a 5. Então, o primeiro elemento, esse elemento aqui, ó, o elemento 3, qual é a posição do elemento 3 na matriz? 1, 1. Qual é a posição do elemento 4? Esse elemento 4 aqui é o 5, 5. O I igual a 5 e o J igual a 5. Tá bem? Vamos lá. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Então, linha indica os nomes dos alunos. Uma coisa interessante nessas questões é que eles sempre tendem a dar o nome dos personagens que vão participar do exercício com iniciais diferentes, porque aí tu vai conseguir conciliar as linhas com o nome das pessoas. Então, A, B, C, D e E. Não sei se tu percebeu ali, Tânia, mas aí tu pode colocar o nome das linhas como as iniciais dos nomes dos alunos, tá? Então, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente, e que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na
Bom, aqui ele fala que cada coluna, cada coluninha é o dia da semana. Então, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? E aqui são as linhas, né? Então, aqui é a Ana, aqui é o Bruno, aqui é o Carlos, o Denis e a Érica, tá? Eu acho que eu fiz um desenho, ó, A, B, C, D e E. Aqui a gente sabe as pessoas que correspondem cada linha. E também as colunas, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bem? Bom, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na. Então, ele não está querendo ver o desempenho melhor de cada aluno. Ele quer saber qual é o teste. Isso aqui é uma coisa que o professor faz. Qual foi o teste que teve a maior quantidade de acertos? Então, como é que tu vai resolver aqui? Bom, se cada dia da semana corresponde a um teste diferente, tu vai ter que somar os valores de cada coluna. Porque se tu somasse os valores das linhas, ia dar a quantidade de acertos em diferentes testes do mesmo aluno. O que, que ele quer? Ele quer a quantidade de acerto de diferentes alunos do mesmo teste. E aí tu vai conseguir achar a tão esperada resposta. Vamos lá. Ó, tô te esperando ali, Tânia. Aqui deu a letra A. Perfeito, Tânia. Isso mesmo. Já tá matando o conteúdo de matrizes. Olha só. Na segunda, a gente teve 11 acertos. O total de acertos no teste da segunda-feira foi 11. Bom, na de terça, deu 10. Eu só somei 11 elementos. Na de quarta, deu 10 também. Quinta-feira, 10. E sexta, 10. E o que caberia analisar aqui como tu fez? Tu pegou e pensou, segunda-feira teve a maior quantidade de acertos. Então, segunda-feira é o teste que apresentou a maior quantidade. Qual o teste aplicado que apresentou a maior quantidade de acertos. Então, a resposta, então, é a letra A de Arquimedes, tá bem? Arquimedes, excelente matemático e filósofo, tá? Perfeito, então, Tânia. O Enem de 2014 tu já matou, já tá matando as questões de matrizes do Enem de 2014. Só sucesso. Agora, ó, agora a gente vai ficar rico, vamos fazer umas transferências aqui. A transferência eletrônica disponível ou TED, então faz um TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. O economista decide analisar, um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante o mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J. Lembre-se aqui, ó, a única coisa que ele está falando é que A e J são os elementos da matriz. E aí ele vai te dar os naturais que pertencem a I e J. Ou seja, são os naturais que vão de 1 a 5, tanto para a coluna quanto para a linha. Tá? E o que, que isso significa olhando aqui já? Tu já consegue fazer. Isso é uma matriz quadrada, né? E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferido do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I igual a zero, uma vez que a TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise. Tá? Esse aqui é uma questão do Enem 2018, que eu tirei as alternativas por causa que ficou melhor para mim aumentar aqui, e aí eu consigo fazer as operações do lado aqui com vocês. Com base nessas informações, o banco transferiu a maior quantidade via TED, o banco que transferiu a maior quantidade via TED é o banco. Então, a nossa ideia é que cada linha
é um banco, né? E cada coluna corresponde ao banco que ele fez, a TED. Então eu vou ter que somar, né? Todas as linhas aqui e ver qual é o banco que fez a maior TED. Aqui deu o 2. Perfeito, então vamos ver. Perfeito, vamos ver aqui qual é a resposta de o banco 2, tá? Não me lembro qual é a resposta. Vamos ver. Bom, o primeiro banco, ele fez 6 TEDs, 6 milhões. O segundo banco, ele fez 3 milhões. O terceiro banco, ele fez 5 milhões. E o quarto banco fez 4 milhões e o quinto fez 5 milhões. Tu deve ter feito as colunas, né? Sim, tu fez as colunas. Aí, quando tu faz as colunas, tu não vai estar referenciando, tu vai estar pegando diferentes operações do banco. Entende? Tu vai pegar todas as operações que o banco fez com o mesmo banco, não as diferentes operações do banco. Aí tu inverte o raciocínio. Mas isso faz parte, isso faz parte. Tu inverteu o raciocínio só isso. Tu pegou diferentes operações do banco e fez as mesmas operações do banco. Vamos lá. Sistemas de matrizes. Isso aqui é questão para VOF, tá? Não é uma questão muito interpretativa, é VOF. Então, tá lá, marque a alternativa que corresponde aos valores de x, y, t e z. Tá? E o que vai trabalhar aqui? Basicamente, vai trabalhar o conteúdo de... 3, tá? Tem 3 minutos. Basicamente, o que tu trabalha é soma de matrizes. Tá? Então, x, a gente quer saber o valor de x, tá? Então, tu vai somar as duas matrizes e igualar igual a 10. Tá? Igualar a 10. O que é isso? Soma todos os elementos e iguala o elemento da matriz de igualdade. O que é isso, tá? X mais x é igual a 10. Então, eu vou fazer x mais x igual a 10. Tá? Depois eu vou ter 3 mais t igual a 4. 3 mais t igual a 4. E assim por diante. Assim, eu vou ter os valores de x e y. É só continuar. Ó. Então, o que ele quer trabalhar contigo aqui? Soma de matrizes e igualdade de matrizes, sem ficar com medo. Tome cuidado quando vocês estiverem trabalhando com essa parte aqui, de não errar o sinal, tá? Por causa que o conteúdo você já sabe. O que pode acontecer aqui? Alguma distração com algum erro de sinal. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que o x é igual a 5, o y é igual a menos 4 e o t é igual a menos... O t é igual a 1 e o z é igual a 16. Tá bem? Aqui eu acho que já é outro exercício. Tá? Recomendo que tente fazer esse exercício que faz... é bom tu ir exercitando como é que vai trabalhar com as linhas e colunas, sendo que o elemento da matriz A, por exemplo, é dado por 3i mais 4j, e o elemento da matriz B é menos 4i menos 3j. E como é que trabalharia assim, Tânia? Como é que trabalharia? Olha só. É assim que seriam os elementos de cada uma das matrizes. Tá? E aí, tu tem essa igualdade, e aí tu continua. Agora tu vai substituir o 0, 0 no i. Então, quando tu substitui, tu vai ter que o A e o B é dessa forma aqui, ó. O A é igual a 0, 4, 3 e 7. Essa aula vai ser salva no YouTube, tá, Tânia? Se tu quiser dar uma olhada depois, o pessoal que estiver assistindo, pause e tente chegar nesse resultado aqui, para saber se vocês fizeram todas as operações corretamente, tá bem? E, basicamente, aqui tem outra questão, que é adaptada também. São exercícios já resolvidos, tá? Aqui é a resposta da questão da PUC-SP adaptada. E o meu muito obrigado pela atenção. A próxima semana, então, começa a revisão. Eu gostaria, então, de desejar a todos uma boa semana. Tá bem? Muito obrigado.